um pouco de choque de realidade. Parece um roteiro de filme comédia pastelão de Hollywood, mas é história recente do Brasil. Um roteiro que começa com uma trama perversa e sombria contra o povo brasileiro e que os roteiristas ainda não conseguiram fechar, em função dos rumos que tomou a trama. Quando a burguesia brasileira tramou o golpe contra o povo brasileiro e contra o Partido dos Trabalhadores, importante lembrar que essa trama teve início com a farsa do Mensalão e com o ministro do STF, Joaquim Barbosa. A ideia nunca foi emergir dos esgotos da história, o lixo fédido da extrema-direita. Ao contrário, a ideia original era derrubar a esquerda e instituir um governo neoliberal com a direita cheirosa de Sampa, representada pelo PSDB e partidos aliados na época. O problema é que essa burguesia não esperava o sucesso dos governos do PT e de Lula, que se tornou praticamente imbatível eleitoralmente. O PT venceu a segunda eleições em 2006, mas a farsa midiática do Mensalão cumpriu seu papel. Eliminou nomes que poderiam suceder Lula em 2010, mas a força do metalúrgico nordestino era tão grande que elegeu a então desconhecida ministra Dilma Rousseff, a primeira mulher a assumir a presidência do país. A classe dirigente brasileira, que já estava em processo de construção golpista, viu ali a oportunidade de criar um movimento de negação definitiva ao PT, que já havia tomado um baque com o tal Mensalão. Era preciso minar o governo por dentro para enfraquecê-lo e garantir a vitória eleitoral em 2014. Não foi difícil fazer isso. Afinal, as próprias alianças feitas pelo PT para vencer a eleição e garantir governabilidade para o governo Dilma em 2010 trouxeram para o governo figuras políticas habituadas à traição, o PMDB. O Congresso Nacional, liderado por Eduardo Cunha, iniciou em 2012 uma série de ações no Legislativo para impedir que o governo Dilma Rousseff funcionasse. As pautas bombas que barravam no Congresso uma série de ações do Executivo, minando o governo a partir do Legislativo e provocando uma crise social no país. Mesmo assim, não foi o suficiente para impedir mais uma vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Em junho de 2013, a burguesia brasileira e as forças do imperialismo estadunidense promoveram no país um movimento social que foi chamado de Jornadas de Junho, pela mídia corporativa e os produtores de conteúdos para as redes sociais. Eu prefiro chamar de Marcha dos Idiotas. Durante a eclosão das manifestações contra o PT no país, uma verdadeira idiotice, manifestantes sem direção, protestando contra tudo e ao mesmo tempo nada, pois foram movimentos sem pautas claras, que começaram em função do aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus de São Paulo e, de repente, guiados por um editorial de Arnaldo Jabor, em memória, se transformou em uma manifestação em todo o país, anti-PT, anti-Dilma, anti-esquerda. A ideia da burguesia era pavimentar o caminho para uma vitória eleitoral da tal direita cheirosa paulista, em 2014, com a candidatura de Aécio Neves, contra Dilma Rousseff. Não deu certo. O PT, mesmo com as pautas bombas, mesmo com as quedas nos índices de aprovação e popularidade e as derrotas no Congresso, saiu fortalecido e a companheira Dilma venceu o processo eleitoral.
O jeito para a burguesia foi apelar para o processo golpista e tentar derrubar o governo Dilma, o PT e as esquerdas por meio de um golpe de Estado. O golpe veio em 2016. Dilma foi impedida de continuar governando por um falso impeachment e por falsas acusações de crimes fiscais imputados à companheira. Em 2018, o golpe se concretizou com a também ilegal e golpista prisão do companheiro Lula para que ele não pudesse disputar as eleições daquele ano. O problema da burguesia foi que o que emergiu dos eventos apocalípticos que constituíram o golpe jurídico, parlamentar e midiático não foi a direita cheirosa, representante da Faria Lima. Quem emergiu foi a extrema-direita fétida dos esgotos da história política brasileira. Tudo que havia de mais nojento, asqueroso e imundo no submundo da política nacional foi cuspido para fora do esgoto da história e deu voz a uma turba sinistra que não tinha coragem de se manifestar publicamente antes da marcha dos idiotas. As redes sociais se tornaram uma ferramenta fundamental para dar voz a essa gente horrorosa. Mas esta turba precisava de um porta-voz para oralizar todo o ódio que durante décadas, ou mesmo durante poucos anos também, já que temos jovens escarrando suas sandices por este país, estava adormecido. E o que sobrou? Após o golpe jurídico, parlamentar e midiático, para a burguesia brasileira se apegar, foi a família Bolsonaro, 5 das pessoas mais imbecis da história do país. Os outros certamente estão filiadas ao PL e são deputados ou deputadas ou candidatos a cargos públicos eletivos por essa legenda que se tornou de aluguel. Gente, não sei como pode um ser humano acreditar que Jair Bolsonaro ou qualquer filho dele são exemplos a serem seguidos. Isso vale também para as esposas. Como pode uma mulher minimamente inteligente e honesta suportar ficar anos ao lado de um energúmeno, mau caráter e bandido como Jair? A não ser que seja uma espertalhona interessada em alpinismo social. Mas mesmo assim, como uma pessoa consegue conviver com uma figura tão asquerosa cotidianamente? Essa família é tudo de ruim que existe na política brasileira. Corruptos, transgressores, ladrões, mentirosos, milicianos, espertalhões, desonestos, burros pra caramba, cheios de ódio, nazifascistas. Como essa gente, que ainda defende essa horda sinistra, consegue ser tão idiotas e estúpidos a ponto de achar respaldo nas imbecilidades dessa família? Imaginem o quão são estúpidas as pessoas que têm essa gente como ídolos, mitos, heróis ou exemplos de honestidade e competência. Haja trabalho de convencimento ideológico para fazer com que 40% da população de um país gigante como o Brasil aplaudam um povo tão despreparado, um grupo com nível intelectual tão raso quanto esses representantes da extrema-direita nazifascista do país. Que tipo de gente emergiu do processo golpista contra o PT, contra o Brasil e contra o povo brasileiro? A cada dia fica mais claro que essa gente, quem é essa gente? Um escândalo de corrupção todos os dias, desde que chegou essa gente, chegou ao Brasil, ao poder no Brasil. Até quando a pandemia, até durante a pandemia, os caras tentaram roubar dinheiro público, superfaturando as compras de vacinas. Atualmente, tem os escândalos do INSS, a lavanderia do Vorcaro,
Um esquema que é muito mais que uma fraude no mercado financeiro. É um grande esquema de lavagem de dinheiro público montado por essa gente, que formou a quadrilha que chamaram de governo Bolsonaro. E ainda tem um povo defendendo essa gente horrorosa e perigosa neste país. Temos a difícil tarefa de resgatar essa gente, tentar dar alguma sanidade mental a esse segmento social que se tornou completamente besta no Brasil. Não é uma tarefa das mais gratificantes, mas em algum momento terá de ser feito. Mas este é um processo de médio prazo. Sigamos na luta para dar alguma formação para a horda sinistra. Um pouco de choque de realidade. Ensaio político de João Paulo Pereira, publicado no dia 23 de maio de 2026. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESP, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Você gosta de João Paulo Pereira tanto quanto eu? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro do nosso canal e me ajude a espalhar a cultura por todos os cantos. Política, espiritualidade, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.